Você vai assistir agora Hora da Verdade. Em meio a tantas impressões de vivermos em uma sociedade insensível, é possível perceber inúmeras manifestações de amor e amizade em simples gestos do cotidiano. No trânsito, motoristas param seus carros para que um idoso, uma mulher com criança no colo, possa atravessar a via em segurança. Nos ônibus, trens urbanos, falando aqui no metrô, repetem-se gestos de disponibilidade dos assentos a quem precisa. Nos hospitais, clínicas, postos de saúde, enfermeiros, médicos, profissionais de saúde acolhem com gestos de esperança e carinho aqueles que estão passando por problemas no corpo físico, emocional e psíquico. Nas igrejas, templos e santuários, são muitos os religiosos que alimentam com palavras de fé os que se encontram cansados e sem forças para continuarem suas lutas por uma vida mais digna. Nos estabelecimentos de ensino, creches, universidades, professores e auxiliares se desdobram para que crianças e adolescentes mantenham viva a chama do conhecimento e do aprendizado constante na direção concreta da realização dos sonhos. Nos prédios públicos, nas indústrias, estabelecimentos comerciais, é possível notar atos de colaboração, apoio, compreensão e trabalho em equipe, mantendo vivas empresas públicas e privadas, fazendo girar a roda do emprego e desenvolvimento. Na segurança pública, bombeiros, policiais civis e militares realizam as suas funções norteados principalmente pelo diálogo como princípio essencial para a solução de conflitos, sem olvidarem do emprego da energia necessária para que a vida seja preservada. Enfim, é no plantio de uma flor, no afago a um animal, no abraço a um amigo, por um olhar solidário, pela mão que oferece auxílio a famintos e desabrigados, por ouvidos que se disponibilizam a escutar o outro, por milhões de pequenas atitudes, é possível crer que muito acima das sombras existem milhões de corações humanos expandindo cascatas de luz nesse planeta água chamado Terra. Muito boa noite para você, estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade nessa segunda-feira e eu comecei aí para dizer o seguinte, que às vezes a gente fica divulgando demais aquelas notícias ruins, aquelas coisas tristes, e é claro que elas existem, mas é importante dizer também que a gente tem o outro lado, que a gente tem muita gente fazendo coisa boa e é preciso que sim, que a gente divulgue para que a gente crie aí uma rede de energia, na rede do bem, como se costuma dizer, para que a gente possa fazer desse planeta um lugar melhor para se viver. Não é isso mesmo? E hoje a gente fala de vida, a gente fala de planeta, a gente fala do planeta Água, que tem aí o Sol como o nosso símbolo maior de energia, não é? E para falar sobre energia solar fotovoltaica, está com a gente aqui, é um prazer. Ele que é nosso amigo aqui da TV Postos, o Fernando Érrico. Na verdade, ele é rico ou é rico? Boa noite, Fernando. Obrigado pela presença. Boa noite, William. Eu já comecei a dizer que você é rico, hein? É, né? Não, mas vai chegar lá, se não chegou. Vamos chegar lá, claro, sim. Boa noite, William. Boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui de novo, sempre estar voltando a casa, voltando à TV Postos para poder falar sobre projetos, falar sobre coisas boas, Ah, sim. Eu estou falando que o Fernando é da casa porque, na verdade, ele ainda presta serviço aqui na área, inclusive, dessa transmissão, que foi uma passagem muito forte que a TV teve, que foi quando saiu, basicamente, do analógico, foi para o digital, é isso, Fernando? Isso, eu participei da digitalização, do HD, do HD, do HD TV. Então, assim, eu comecei a TV, era toda analógica, a gente teve que fazer todo um processo, e trocar o pneu do carro andando é difícil, porque é muita coisa para mudar, muita coisa para mexer, equipamento para trocar, e com a TV em funcionamento. Então, a gente fez todo esse processo até hoje chegar a essa imagem
em alta definição na casa dos telespectadores. Né? E essa imagem de alta definição acabou pegando as nossas ruguinhas, essas coisas que são detalhes pequenos, né, de nós dois, e acabam aparecendo mais na tela. Né? Mas mostra a experiência, né? Mostra a experiência. O Fernando é um gentleman. Ô, Fernando, você é formado em engenharia elétrica, né? Isso. E tem pós-graduação em gestão de empresas também, né? Isso. E fez diversos cursos também na área de energia fotovoltaica, é isso? Isso, eu fiz, sou formado pela PUC, né, de engenharia elétrica, sou engenheiro eletricista. Eu fiz pós na área de gestão estratégica de negócios e depois eu já comecei a pensar, né, a vislumbrar, a abrir uma empresa, né? E algo que eu acreditava muito, que eu gostava muito, que é a parte de energia solar. E aí eu tive que aprimorar, né, porque na época que eu formei ainda não tinha legislação, que eu formei em 2010 e a legislação no Brasil começou em 2012. Então tive que aprimorar, tive que fazer alguns cursos, né, para poder começar a atuar na área de energia solar. E é interessante você dizer que a legislação também já é de 2012, que é basicamente recente, né? 10 e anos. A gente percebe o seguinte, se eu estiver errado, você vai me corrigindo, por favor. A gente vê, por exemplo, que muitos planetas é bom, né? Muitos planetas mesmo, muitos países do mundo já têm a energia solar, a energia eólica, né? Vários tipos de energia. E aqui no Brasil, por exemplo, a energia fotovoltaica, por isso a sua presença aqui, ela não é tão conhecida, é isso mesmo? Assim, as pessoas ainda têm muitas dúvidas. Isso, porque assim, é recente, né? O aumento exponencial foi de 2, 3 anos para cá. Isso no Brasil ou no fora Brasil, daqui? No Brasil, né? E as tecnologias foram melhorando também, foi melhorando o acesso à energia solar, o acesso, foi barateando, né? Os equipamentos, quanto mais a demanda, quanto maior a demanda de energia fotovoltaica, foi caindo os custos. Então tornou mais acessível, né? Porque antes era tudo importado. Aliás, ainda hoje é tudo importado. Porém, hoje as coisas estão mais fáceis, né? A importação de módulos, de inversores, que são os equipamentos de energia solar. E então, assim, com a popularização da energia solar, deu esse boom, né? Nos 2, 3 anos para cá. Mas realmente a gente ainda está bem abaixo da capacidade que o Brasil tem para poder gerar energia. Até porque, como é que você, claro que você já está na área, assim, como é que você analisa o Brasil em termos de solar, né? O que a gente recebe aqui de energia solar que às vezes nos diferencia de outros países? Como é que é essa questão global, vamos chamar assim? Então, a incidência solar no Brasil é muito forte, né? Principalmente no Nordeste. Só que também tem o calor também, ele prejudica um pouco em termos de eficiência de geração. Mas a nossa irradiação é excelente para poder gerar energia. Então você começou a falar de outros países, né? Você tem países na Europa, né? A Alemanha, por exemplo, é uma pioneira na energia solar, porém não tem não chega nem perto da capacidade nossa aqui. Pensando numa região mais fria, que seria o sul do Brasil, mesmo assim, a capacidade de geração de energia lá é muito superior à Alemanha, por exemplo. Entendi. Vamos começar então de uma forma pedagógica, que é exatamente assim, o objetivo do programa é elucidar aqui essa questão mais, porque é claro que às vezes uma hora não dá para elucidar todas as questões ligadas aí à energia solar. Mas vamos falar assim, tem muita gente que já tem nas suas casas aqui em Poços de Caldas, e acho que no Brasil inteiro, o aquecimento solar. Sim. Né? Qual a diferença entre o aquecimento solar e essa energia solar fotovoltaica? Bom, o aquecimento solar nada mais é que a energia térmica, você reaproveitar a energia solar e transformar em energia térmica, que é basicamente aquecer a água. Então, basicamente só isso. Tanto é que não envolve parte elétrica no sentido de gerar energia e reduzir conta, ela reduz a conta pelo fato de você deixar de usar chuveiro, torneira elétrica, né? Então, você vai reduzir o consumo de energia apenas de chuveiro e torneira. Você não vai ter uma economia tão alta como a fotovoltaica, porque aí a energia fotovoltaica, aí sim você está gerando a própria energia. Então, você vai suprir toda a sua casa. Não só o chuveiro, a torneira, mas como todos os aparelhos elétricos, eles vão ser alimentados pela energia gerada na casa. Na residência. Agora vamos supor, eu tenho na minha casa lá placas de aquecimento solar. Se eu quiser ter placas de energia solar fotovoltaica, uma coisa implica na outra, não tem problema uma conviver com a outra, como é que é essa situação?
Você pode, inclusive, ter as duas, né? Porque uma ajuda a outra, né? Então, assim, você vai deixar de ter um consumo de chuveiro, que é um consumo elevado, né? Sim. Porque é resistência e, dependendo do tempo do banho, gasta bastante energia, né? Consome bastante energia. Então, você está reduzindo a questão do chuveiro, né? Então, você está diminuindo o consumo de energia. E o fotovoltaico vem para suprir as outras demandas. Então, você pode fazer um sistema mais compacto, um sistema menor para suprir as demandas da casa com o aquecimento solar para beneficiar, para auxiliar um auxiliando o outro. Tanto é que a grande maioria dos nossos clientes tem os dois, né? Um complementa o outro. Entendi. A gente vai colocando algumas imagens aí, por exemplo, isso aí já é uma empresa que está utilizando aí placas de energia fotovoltaica, é isso? Isso, é uma indústria, né? Tem placa para dedéu aí. 980 placas aí. Nossa, é uma indústria de rochas ornamentais, né? Uhum. E com um consumo muito elevado, porque é um maquinário muito pesado, bastante equipamento, então eles decidiram, né, instalar o fotovoltaico justamente para deixar o telhado pagar a conta de luz, né? O telhado vai suprir as necessidades da empresa elétricas, né? E com isso reduzir os custos operacionais da empresa, que é um custo muito elevado. Quando a gente fala vamos tentar explicar, embora a gente seja leigo, mas é importante a gente saber como é que é o funcionamento de uma placa de energia solar fotovoltaica, como é que ela funciona? As placas, na verdade, os módulos fotovoltaicos, né, que é seria o termo correto, né? Placa é o termo mais popular. Isso. Uhum. Elas captam a luz, não o calor, né? E aí que vem a diferença do aquecedor solar. Entendi. Né? Eles captam a luz, captam a luminosidade. A luminosidade do sol, então. Isso. Então não tem a ver com o que você está dizendo, isso é interessante. Não tem a ver com o calor, que aí é aquecimento solar. Isso. Tem a ver com a luz. A luz, isso. Então, assim, tanto é que no inverno gera bastante energia, sim, por conta que você tem poucas nuvens, você tem uma radiação boa, né, de energia, principalmente no Brasil. Então, é a luminosidade que é convertida nas placas em energia elétrica. Só que aí tem um porém, a energia não é compatível com a nossa rede elétrica, o 110, o 220 da tomada. Então, para isso, tem que ser ligado um inversor. Esse equipamento funciona como se fosse o cérebro do sistema. Ele vai captar essa energia das placas, ele vai somar toda essa energia captada pelas placas e vai transformar para a nossa energia compatível com a rede elétrica. Entendi. Que é o nosso 220 aqui no caso. Tá, mas por exemplo, e aí tem a ver com essa história de trifásico, monofásico, como é que isso funciona? Exatamente. Aí ele pega essas placas, que na verdade a energia da placa é como se fosse a bateria, né? Que é corrente contínua, então você tem o positivo e o negativo. Aí você vai ter lá 1000 volts, uma tensão altíssima e contínua. E aí o inversor pega essa tensão contínua e transforma em alternada, que é a nossa rede elétrica das tomadas, né? Então aí tem também os modelos monofásicos, trifásicos, aí depende do tamanho do sistema, né? Entendi. Aí, algumas casas, por exemplo, empresas, acho que mais casas, né? Monofásico, trifásico, né? E qual, você sendo engenheiro eletricista, o que você recomenda, já aproveitando também um gancho nessa área, né? Que a pessoa às vezes está na casa dela lá, está assistindo o programa, fala, não, mas a minha casa aqui é monofásico, não, a minha casa aqui é trifásico. O que difere uma casa que usa monofásico do trifásico? Como é que é essa história? Então, a maior parte dos inversores, como são todos importados, né, e a tensão de fase nos outros países é tudo 220, então existe um ou outro, né, existe algumas exceções, mas quase que 99,9% dos modelos inversores são 220. E quando tem uma residência que ela é monofásica, você não vai ter o 220, você vai ter só o 110. Então, normalmente eu recomendo, né, quando algum cliente pede o orçamento, eu recomendo fazer um upgrade, né, colocar uma fase a mais para tornar ter o 220 na residência para instalar a energia solar, porque aí o inversor já é compatível. Caso contrário, teria que colocar transformador, aí você já começa a envolver perdas, aí já fica bem mais complexo e não é tão vantajoso assim. E a maior parte, assim, vamos dizer, dos equipamentos que a gente usa em casa, a parte é 220, né? Uma boa parte. Uma boa parte, dificilmente às vezes você acha algum outro que é 110, mas a maior parte dos equipamentos elétricos
você tem em casa é quase tudo 220. Na verdade hoje quase tudo é bivolt, né? Ele funciona de 110 a 220. Mas, por exemplo, um chuveiro 220 já é um chuveiro mais comum, né? Mais potente, ele esquenta mais. Você tem ar-condicionado também, a grande maioria 220. Então, assim, questão que realmente quase hoje tudo é 220. Então é importante já ter o 220 em casa para poder instalar energia fotovoltaica. Tá, se eu fosse, não é o caso, mas vamos supor que tem alguém também assistindo o programa aqui, né? E aí a pessoa fala, bom, tá interessante aí, mas eu queria saber o seguinte, por que é importante ou é bom ou vale a pena investir na energia solar fotovoltaica? Quais são os principais motivos que fazem com que uma pessoa analise essa possibilidade de ter energia fotovoltaica em casa? Bom, o primeiro benefício, que é o mais nítido, né, é a economia. Né? A economia, não sei se o Adriano vai poder mostrar aí, tem uma conta antes e depois, só para a gente mostrar um exemplo, né? Lógico, é um exemplo... Não é isso, exatamente. Você tem uma economia, isso é uma fábrica que a gente instalou em Pouso Alegre. Olha a diferença. Antes ele gastava 10 mil... em 21 de julho de 2021, dá para ver, isso. Gastava 10.595,48. Isso. Aí, em março de 2022... Isso, R$ 138. R$ 138,41. Então você tem uma economia muito alta, né? Aí a gente está falando de 99% de economia. Sim. Mas normalmente uma residência você chega nos 90%, 95% de economia. Então é uma economia assim, nítida, né? Você consegue observar. Então esse seria o primeiro ponto, né? A questão da economia da energia. Você se protege contra a inflação energética, né? Porque sempre tem os aumentos. E quando você está falando de bandeiras aí. Isso. Não, e também do próprio aumento da tarifa, né? A tarifa, a gente está acostumado, né? Ela gradualmente ela vai sempre subindo, né? E quando você instala fotovoltaico, você passa a pagar o mínimo, né? Que dependendo da sua conta, você vai pagar entre 80, 100, 110, 120 reais, né? Se for um consumidor residencial ou comercial em baixa tensão. Então, você vai travar a tua conta naquele valor e vai ter um reajuste, mas nada significativo. Então, você se protege contra os aumentos tarifários, contra as bandeiras tarifárias também, porque, lógico, você paga a bandeira tarifária também com energia fotovoltaica, só que você paga sobre um valor muito pequeno, então acaba que não reflete. Então a gente está falando aí primeiro da questão da economia, né? O imóvel que você instala também vai se valorizar, né? Normalmente a gente fala de 5 a 10%, que o imóvel sustentável ele se valoriza, né? Por conta a casa passou a ser sustentável, né? Ou o comércio tornou sustentável. Então é uma valorização. E a gente também está falando de uma energia renovável, né? Uma energia que você não tem queima de combustível fóssil. Você está preservando a natureza, questão de utilizar o sol, né, que é uma fonte inesgotável e renovável, para gerar energia. E a manutenção é muito baixa. Na verdade, uma vez ou duas vezes no ano você faz a limpeza das placas, mas você não tem desgaste físico. E o próprio sistema se paga, né? Esse é um outro benefício. O próprio investimento ele retorna para você. Então, de 3 a 4 anos aí, o investimento que você fez ali, ele voltou para você e a durabilidade do sistema é de 25 a 30. Então você tem uma vida longa aí para usufruir do sistema fotovoltaico e sendo que em 4, 5 anos, no máximo, de 3 a 4 anos ou até 5 anos, o sistema já se pagou. Né? Então você tem um retorno muito, muito rápido perante a vida útil do sistema. Então deixa eu ver se eu entendi, também para a gente ter uma compreensão mútua aqui com o telespectador. A gente, por exemplo, investe com essas vantagens todas que você disse, há um investimento caro para a aquisição do equipamento, do material tal, dos módulos, e aí a partir dali, quanto tempo demora, por exemplo, para começar a cair a conta, o valor da conta? Já logo no primeiro mês já cai? Logo no primeiro mês, porque a partir do momento que... Porque assim, o sistema fotovoltaico precisa de ter um papel do engenheiro para poder assinar um projeto, né? Porque o responsável técnico. O responsável técnico precisa assinar um projeto e protocolar nas concessionárias, que em caso de postos DME.
protocola o projeto, aí a concessionária vai avaliar o projeto, vai aprovar ou pedir alguma mudança no projeto, mas normalmente eles já autorizam, e aí você instala e pede a vistoria. Aí a partir do momento que eles fazem a vistoria, confere o sistema, vê se está tudo ok, tudo conforme o projeto, eles trocam o teu medidor, que é o do que fica no padrão. A partir do momento que trocou o medidor, aí você já está começando a gerar energia. Então no próximo faturamento, na próxima fatura que vier, você já percebe a economia. Aí quando fecha o mês inteiro, aí você vê exatamente a capacidade do sistema de economizar. Então, no primeiro mês, assim, no primeiro dia, né, na verdade, após a troca do medidor, já está valendo, né, já está economizando. Entendi. Agora, eu vou fazer essa pergunta e a gente vai para o primeiro intervalo do Hora da Verdade. Com relação, por exemplo, até que ponto isso é importante? Porque, por exemplo, claro que nós temos diversos tipos de consumidores, com diversos tipos de conta. A partir de que valor ou de que consumo a pessoa já começa a pensar, isso vale a pena realmente investir? Porque é claro, a gente vai falar exatamente dessa questão de valores um pouco, né? Ter uma base para a gente entender se esse investimento que a pessoa faz, que o consumidor faz, quanto tempo demora para ele recuperar, mais ou menos o Fernando já disse, uns 4 a 5 anos, e que a partir de que consumidor ou indústria ou empresa é interessante já pensar nessa história de reduzir aí o valor da sua conta de energia elétrica. Nós vamos para o primeiro intervalo na Hora da Verdade de hoje. Não sai daí. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada, com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. Deu um problema aí na energia fotovoltaica nossa aqui. A gente voltaica e já deu problema depois que a gente voltaica aqui pro lado da verdade. Deu algum problema aí, excesso de energia, entendeu? Fernando aqui brilha na sua energia dele mesmo, que a coisa deu algum problema aí, deu algum piripaque nos equipamentos. Mas tudo bem, então de volta no Hora da Verdade, que vai aí até às 9 da noite, com certeza com a sua presença, e a gente tentando dirimir aqui as dúvidas que eu tenho, você, telespectador, deve ter também, provavelmente, sobre a questão da energia solar fotovoltaica. Está aqui o engenheiro eletricista, o Fernando Érrico. Não tem acento, então a gente às vezes vai falar, fica Érrico ou não. Aliás, vou aproveitar o Érrico, que eu acabei de falar agora, já volto para a pergunta. O que você é do nosso grande, saudoso Dr. Carlito? É o Carlos Érrico Neto, que trabalhou na Câmara durante muito tempo. Inclusive teve um papel muito importante no DME, né? No começo do DME. Do Departamento Municipal de Eletricidade. Eu sou neto do senhor Carlito, né? Então ele está lá em cima, lá, mandando boas energias para você. Com certeza. Imagino que ele esteja orgulhoso de saber que hoje eu estou trabalhando numa área que ele ajudou a construir, né? Sim, o saudoso Dr. Carlito, que faz parte aí dos anais da história do município de Poços de Caldas. Mas voltando aí à questão da energia, eu perguntei para você até que ponto, ou a partir de que ponto, melhor dizendo, a pessoa pode pensar, não vale a pena investir, porque tem gente que tem um consumo muito baixo, não sei como é que funciona isso. Matematicamente, como é que seria isso, Fernando? Assim, cada caso é um caso, né? Sim. O orçamento, o cliente normalmente manda uma conta, a gente analisa a conta, pela conta a gente sabe quanto que ele consome, a gente tem um histórico anual dele, né? Todo o histórico de quanto ele consome ao longo do ano. Na própria conta, sai ali. Na própria conta, tem um canto, normalmente no lado direito tem um histórico, né? E eu também consigo saber se já é a pergunta que você fez anteriormente, se é bifásico, se é trifásico, eu consigo saber qual que é o mínimo. Por quê, né? Que eu preciso saber se é bifásico ou trifásico. O bifásico é o cliente com energia fotovoltaica, independente de qualquer cliente, o consumo mínimo que a concessionária vai cobrar é 50 kW. Mesmo assim, vamos imaginar a situação que ele desligou o disjuntor geral da casa e viajou um mês. Ele vai pagar 50 kW.
Então, o fotovoltaico vai funcionar da Ele mesma... paga esse consumo mínimo, né? Isso, é o consumo mínimo. E o trifásico é 100 kW. A gente tem um monofásico que é 30 também, mas a gente acaba não comentando muito justamente para aquela questão do 220, Então, né? é monofásico, bifásico e trifásico. E trifásico. E, então, o monofásico, o bifásico e o trifásico vai gastar 50 e 100, né, consecutivamente. E, então, assim, vai gerar em torno dos R$80, R$90 o bifásico. E o tri vai gerar em torno de 100 a R$120. Um consumo Mínimo. na linha ali. É o valor mínimo que a concessionária vai cobrar. Então, assim, se você consumir muito próximo desse mínimo, não compensa, né? Porque a tua economia vai ser muito pequena e, assim, o custo para instalar, sei lá, 2 placas, 3 ou até 10 a 12 placas é lógico. Praticamente o mesmo, quase. O custo operacional, sim, que é a parte de instalação, né? de projeto, a parte de proteções, então é praticamente a mesma. Então você vai ter um custo fixo ali, né? Lógico que vai mudar de 2 para 12 placas, são as 10 placas de diferença que também é representativo, mas você vai ter um custo elevado para 2 placas ou 3 placas. Então, acaba que vai ter uma economia baixa para bater pouca coisa na conta de luz. Então, eu estimo aí R$200 de mínimo. R$200 que a pessoa gaste por mês, em média aí, que possa ser importante dela pensar nesse investimento. Isso, a partir de R$200 já começa a compensar, principalmente se ela for R$200 bifásico, aí que a economia é maior, porque ele vai pagar só 50 kW, né? Não vai pagar, então vai pagar em torno de uns R$80, então vai cair de 200 para R$80, aí já começa a compensar. Então, entendi. A partir daí já é um start, né? E daí para cima, quanto maior o consumo, mais rentável vai ser o sistema, mais rápido o sistema vai se pagar e mais, como se diz, vai valer mais a pena, né? Agora, vamos pensar numa situação hipotética, por exemplo, né? E aí você vai me corrigindo dentro das minhas avaliações aqui. Se eu instalo essas placas em casa, por exemplo, é claro que eu tenho o meu consumo ali e essas placas elas vão gerar um volume de energia solar. Sim. E se eu, por exemplo, quiser investir para ter um volume de placas em casa, não necessariamente relacionado ao consumo meu, mas esse número de placas que eu gerar, essa energia, eu posso fazer o que com ela? Eu posso acreditar na concessionária? Como é que funciona esse investimento? Por exemplo, e aí avançando um pouco mais, eu tenho uma casa, mas eu tenho um apartamento, eu tenho uma pessoa amiga minha, um parente. Tem como essas coisas ficarem, por exemplo, como se fosse vou usar o termo chulo aqui, como se fosse uma moeda, um dinheiro mesmo. Como é que funciona isso, Fernando? Errei em alguma coisa aí, né? Não, na verdade se você realmente pode fazer uma produção de energia muito superior ao que você está consumindo na casa. Por exemplo, assim você falou, eu posso ter esse consumo baixo, mas eu posso instalar umas placas lá, né? Módulos lá, vamos dizer assim. Isso, não tem, na verdade o que vai te limitar é o projeto, né? Então se você definir projeto e o teu padrão ali que vai te limitar. Então você pode inclusive aumentar o padrão, colocar uma usina do tamanho até, a legislação permite até 3 megawatts. Então, se eu tiver um telhado grande, olha, isso aí, por exemplo, só para a gente já ilustrando, isso aí é uma casa, não? Essa é uma fazenda, né? Uma fazenda de café, então tem ali 50 placas. E agora isso aí já é Espírito Santo Pinhal, eles produzem verduras, então eles têm câmara fria para poder preservar as verduras, né? E aí um consumo muito elevado, aí a gente está falando de praticamente 300 placas. Né? Uma economia de R$8.000 mais ou menos por mês. Agora voltando aí ao que eu disse, eu posso então investir e ter créditos, vamos dizer assim. Isso, você pode gerar crédito, né? Só que o que acontece? A legislação nossa não permite a gente comercializar a energia, então eu não posso pegar essa energia e vender para alguém, nem para a concessionária. A concessionária vai gerar um crédito para você. E aí esse crédito você pode usar tanto na casa que você está em uso, né, onde você gerou. Já bater do valor da conta. E isso, né, na verdade você vai sem pagar o valor mínimo, você pode abater 100% até o valor mínimo da residência, né, e aí você vai gerar um crédito, você pode ou consumir esse crédito instalando mais coisas,
né? Ou você pode transferir esse crédito no mesmo CPF que foi aprovado o projeto, ou o CNPJ. Então, é de CPF para CPF e CNPJ para CNPJ. Então, por exemplo, se você tem um apartamento, ou você tem outra casa, ou se você tem um comércio que esteja a conta no seu nome, então às vezes até transfere, né, deixa o comércio com o seu CPF, se você instalar na sua casa, e aí você gera na sua casa e pode transferir os créditos para o comércio, para bater a conta do comércio. Entendi. Então pode estar fisicamente distante, mas não precisa estar interligado. Então, a única coisa importante aí é que tem que ser o mesmo CNPJ ou o mesmo CPF. Isso, exatamente. Por exemplo, então aquilo que eu disse, não, eu tenho um amigo meu, vou transferir o crédito. Não dá, porque ele tem um CPF diferente ou um CNPJ Sim. diferente. Então eu só posso transferir desde que aquele imóvel seja uma loja, seja um outro imóvel, um apartamento e tal, for de minha propriedade, vamos dizer assim. Isso. Lógico, existem outras modalidades que permitem CPF e CNPJ diferente. Aí a gente está falando de outro tipo de situação. Então é um local onde você faz só usina, onde você não tem consumo. Então você faz, imagina um terreno, você compra o terreno, enche o terreno de placa, sim, aí você criou uma associação ou um consórcio, aí sim você consegue criar uma empresa e aí englobando pessoas para participar daquele consórcio, então ou da associação, e aí você consegue transferir crédito para outros CPFs ou para outros CNPJs. Outro caso também é o condomínio, você pode gerar uma energia num condomínio, como o condomínio já tem o estatuto, já tem a documentação, né, jurídica, montada, né, do próprio condomínio, então você pode gerar no condomínio energia e distribuir entre todos os moradores, sendo CPFs diferentes mesmo. Então é outra modalidade que é possível. Agora, você instalar na sua residência, onde você tem um consumo, você já consome energia, e transferir para outro CPF ou para outro CNPJ, aí já não é possível. Entendi. Aí nesse caso tem que realmente mudar as outras contas para o seu nome, né, se for possível, mas também não pode comercializar, né? A legislação não permite o comércio da energia, né? De você vender para terceiros essa energia. Agora, eu posso, por exemplo, e acho que a gente vai para mais um intervalo, vou fazer essa pergunta também antes do intervalo, a gente pode, quer dizer, por exemplo, eu pego uma pessoa que seja um financiador, um investidor, ele pode, se é que eu estou falando certo, ele pode ter por lá um lugar, um terreno grande, ele fala assim, eu vou comprar umas placas para fazer um investimento. E aí ele compra lá 300, 500, sei lá quantas placas. Ele pode fazer isso, quer dizer, ele pode então investir nessas placas para ele ter aí um valor, como se fosse um investimento normal de qualquer outro tipo de investimento, com essa diferença, é claro. Ele pode fazer isso, você não responde agora não, porque a gente vai para mais um intervalo na hora da verdade, e não saia daí, já a gente volta. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. Estamos de volta no Hora da Verdade e hoje, usualmente quem me vê sempre aqui, toda segunda-feira, a semana passada eu usei, por exemplo, uma camiseta, outra semana eu usei uma camisa e hoje, olha só que blusa diferente que eu estou aqui e que você encontra lá com exclusividade na Louis Jordan, a moda masculina, né, que faz muito sucesso em Poços de Caldas. A gente está mostrando aí algumas imagens da loja, né, da Louis Jordan, que fica ali na rua Prefeito Chagas 70A, e por lá você vai conhecer não só essa roupa diferenciada que eu estou vestindo aqui hoje, né, com essa gola diferente e tal, mas também muitas outras marcas, muitos outros modelos, camisas, calças, blazers, enfim, tudo para a moda masculina do homem moderno, aquele que se veste bem, você encontra na Louis Jordan. Vai dar uma chegadinha lá para você conhecer de perto o que eu estou lhe falando aqui, e de repente você até adquire uma blusa como essa. Claro que você não vai ficar tão bonito como eu, que aí é um pouco difícil, mas de qualquer maneira você vai conseguir se vestir muito bem. Brincar de vez em quando é bom, né?
Falar uma mentira na hora da verdade de vez em quando vale. Mas não a mentira relacionada à roupa, claro, mas a mim, eu estou dizendo, explicando melhor. E aí a gente está falando também da marmoraria do contorno, que dá também um upgrade aí na sua residência, na sua casa, na sua empresa, com as pedras artesanais, com mármores e granitos e tudo que faz com que sua casa fique também muito mais bonita, ok? Então dá uma chegadinha lá na marmoraria do contorno, meu amigo Tiãozinho e família, né? E você conhece de perto também tudo que a marmoraria pode lhe oferecer, com toda a assistência, com toda a consultoria do pessoal por lá, tá? Estamos aqui então com o Hora da Verdade falando dessa questão da energia fotovoltaica e o Fernando aqui explicando, detalhando para a gente aqui, o Fernando Hérrico, sobre essas questões ligadas a esse tema de fundamental importância. Por quê? Porque não só como investimento, mas principalmente como preservação do meio ambiente, como uma redução possível aí na sua conta de energia elétrica. E eu falei se existe a possibilidade de um investidor, aquele que tem muito dinheiro no bolso, que é o meu caso. Mais uma mentira, é a segunda que eu falo na Hora da Verdade hoje. A única mentira que eu não falei, a única verdade que eu falei é que o Fernando é rico, ele é rico, né? Mas de resto, rico de saúde, de energia. Exatamente. Né? Então, mas que verdadeiramente eu perguntei para ele no bloco anterior em relação a se o investidor pode aí comprar placas e, vamos dizer, ganhar dinheiro com isso. É possível sim. Como eu falei, você não pode ter consumo, né? Vamos supor, arrendou um terreno, comprou uma área, um terreno grande sim, colocou placas, e aí no local não pode ter consumo, né? Que vai ser só uma usina mesmo, e aí sim ele faz essa venda para outras pessoas ou para outros CNPJs, desde que seja cumpridas a legislação, que é ou um consórcio ou uma associação, né, para poder transferir esses créditos para outras pessoas, né? Existe muitos casos de energia por assinatura. Não sei se você já chegou a ouvir sobre isso. Você assina como se fosse uma outra concessionária, você está comprando essa energia, né, e você está reduzindo a sua conta sem ter que fazer nenhum investimento. Normalmente isso em Minas, né, fora Poços, né, isso tem muito, porque Poços é DME, então a gente está sempre usando a mesma concessionária, você não consegue transferir créditos de uma concessionária para outra, né? Então, se eu gerar dentro do local do DME, eu tenho que transferir crédito para outra unidade que seja do DME também. Agora, o que aconteceu muito, né, no Nordeste, que aquelas terras improdutivas, as pessoas compraram um terreno enormes lá, terras improdutivas, encheram de placa, fizeram grandes mega usinas, e a partir dessas usinas você consegue transferir para qualquer lugar, praticamente de Minas inteiro, né? Belo Horizonte, as capitais, qualquer lugar, porque é praticamente tudo CEMIG, né? Quase a totalidade do estado de Minas é CEMIG. Então, né, você consegue transferir esses créditos, desde que você cumpra essa modalidade do consórcio da associação, né, para poder fazer essa venda de energia, né? Sim. Porque na verdade você não pode comercializar a energia, mas as pessoas que entram no consórcio ou na associação, elas entram como associados, né, ou como investidores também. Então você consegue fazer uma usina grande para beneficiar várias pessoas. Ô, Fernando, é claro que esse universo da energia fotovoltaica não deve ser, se eu estiver errado também, mas deve ter várias empresas além da sua, que hoje em Minas, no Brasil e tal, faz um trabalho similar ao seu e tal, a sua empresa. No caso aqui de Poços de Caldas, por exemplo, uma empresa, se ter assim, vamos dizer, essa possibilidade, esse know-how, né, essa expertise nessa área, o que ela tem que comprovar para o DME? Porque, olha, eu tenho capacidade para fazer isso, o DME exige uma série de questões, a parte de documentação legal e até a parte que as pessoas querem saber também, é óbvio, também quero, com relação à segurança da instalação desses projetos, né? Como é que é essa questão legal dessas operações? Bom, basicamente, qualquer pessoa, qualquer empresa pode iniciar o ramo, começar a trabalhar em energia fotovoltaica, desde que tenha um profissional habilitado. Pode ser um técnico, que também tem o CREA, que pode assinar projetos até uma limitação, mas o ideal seria o engenheiro, que o engenheiro não tem limitação de potência e consegue fazer projetos maiores. Então você tem que ter um profissional responsável, que saiba fazer os projetos, né, que seja capacitado para poder fazer os projetos, e protocolar isso em relação à concessionária. Basta protocolar o projeto dentro das normas, usando os equipamentos homologados, seguindo as próprias normas. Cada concessionária tem uma norma própria, né, que no caso do DME tem a norma deles. Então,
precisa saber de tudo que eles exigem, fazer exatamente conforme eles solicitam o projeto, e aí você consegue aprovar os projetos, né? Essa é a primeira questão. A segunda questão é a mais importante, que isso, existem muitas empresas que não têm esse cuidado, né, com a pessoa que vai instalar, né, com o trabalhador, né, porque você precisa ter as normas NR35 e NR10. A 35 é de trabalho em altura e a NR10 é de trabalho com eletricidade. Então você precisa ter profissionais técnicos habilitados, né? Técnicos de segurança, por exemplo. Que tenha feito esses cursos, essas capacitações, para poder fazer o serviço de uma maneira segura. E também você tem que cumprir avaliar todos os riscos, né? Você não pode instalar, por exemplo, ter um telhado que está um pouco duvidoso, que com uma ventania pode forçar, pode trincar ou pode cair, então não pode fazer adaptações sem nenhum laudo técnico. Então, assim, todas as nossas instalações nós fazemos os laudos técnicos dos telhados, né, para avaliar se existe algum risco, se existe algum, se pode eventualmente ter algum problema no futuro que pode prejudicar a estrutura do telhado, principalmente projetos em telhas metálicas, que é a estrutura metálica. Então a gente sempre faz o laudo, né, sempre avalia as condições do telhado, desde o residencial até projetos grandes. Existe lugar, aproveitando esse gancho, existe lugares que você pode dizer assim, olha, se não mudar o telhado, nós não temos condição de instalar o equipamento? Existe, né? Sim, e por isso que existe o laudo, né? O laudo vai mostrar, olha, esse telhado não comporta essa quantidade de placas, ou esse telhado pode vir a cair no futuro, porque assim, a gente está falando de um sistema que vai durar 30 anos, então... Essas placas são pesadas do ponto de vista físico ali? Quanto que pesa cada um módulo desse? Então, cada módulo pesa de 25 a 30 quilos, né? E só que ele normalmente é 2 metros ou até mais, 2,30 metros por 1,10 metros mais ou menos de largura. Então é desajeitado, né, de manusear. Por isso você tem que ter profissionais habilitados. E a questão do peso por metro quadrado, a gente gira em torno de uns 18 quilos por metro quadrado. Então, assim, a força do vento acaba sendo mais forte do que a própria placa em si. Aí você instala alguma coisa para aproveitar a força do vento, a energia eólica. Né? Mas só que, assim, lógico, existem telhados que já estão comprometidos. Então, se você instalar, arriscar instalar, acontece muito. A gente tem até... perfis no Instagram que a gente acompanha, né? A gente sempre vê instalações que acabam acontecendo de telhado caindo, então assim, mostra as coisas engraçadas, né? Umas gambiarras que o pessoal faz, mas também a gente vê coisas muito sérias, como telhado caindo e risco não só prejuízo financeiro, como também prejuízo à vida humana mesmo. Então, assim, tem que seguir as normas, tem que fazer com segurança e fazer da maneira mais segura possível. Ok. A gente tem um gráfico ali, acho que dá para colocar, para a gente entender um pouquinho essa questão de tecnologia. Vou pedir para o nosso amigo Adriano aí explicar para a gente, e é uma pergunta que eu acho que tem relacionado, porque eu vou linkar as coisas aqui. Antes de eu fazer esse programa aqui já era programado para a gente fazer no ano passado, e o Fernando disse, olha, vai ter algumas mudanças na legislação, a gente está aguardando isso e tal, e eu acho que esse gráfico exemplifica um pouco essa questão dessas mudanças. Vamos falar sobre isso e o que esse gráfico retrata esse tipo de universo que eu estou dizendo. Bom, basicamente, em 2022 foi sancionada a Lei 14.300, que ela criou um marco legal, né, que ele veio com muitos benefícios, né, que ele deu inclusive segurança para quem já instalou e para quem vai instalar energia fotovoltaica. Então ele trouxe muitos benefícios, muitas melhorias. Existia uma cobrança em duplicidade daquele custo mínimo, né? Antes era cobrado em duplicidade, isso já não existe mais. Então, assim, teve vários ajustes na lei, que essa lei que saiu lá em 2012, foi uma resolução, na verdade. Ela saiu em 2012, alterou em 2016, e aí ia sair uma nova alteração. Adriano, por favor, pode voltar para o Fernando aqui, já a gente inclui aí esse gráfico, por favor, porque aí a gente retrata melhor. Certo. Então, aí houve essas mudanças, né, na legislação, então era prevista em 2019, aí entrou pandemia, acabou estendendo esse prazo. Então, em 2022 sancionou a lei com vigência a partir de um ano depois, né? Então, no caso, 7 de janeiro começou a vigorar essa lei 14.300.
E com ela começou também uma taxação, né? Que é o termo popular que muita gente falou, que vai começar a taxar o sol, né? Então, Taxação do sol. a taxação do sol. Só exemplificando como que isso funciona. A concessionária vai funcionar como se fosse uma bateria, né? Então, a energia que você gera durante o dia, normalmente ela é muito maior do que você está consumindo em tempo real. Então, você sempre vai gerar um crédito até para poder abater nos próximos meses, né? Então, você sempre gera um crédito. E aí o DME, ou a CEMIG, ou a concessionária que você tiver em sua residência, ela vai funcionar como se fosse uma bateria. Então, ela vai guardar esses créditos para você usar à noite, que, por exemplo, não tem geração, ou no inverno, que acaba gerando um pouco menos. Então, você gerou um crédito a mais no verão para poder usar no inverno. Então, a concessionária, ela guarda esses créditos para você. Então, ela funciona como uma bateria e ela te devolve o crédito pelo mesmo valor que ela te vendeu. Então, se você consumiu energia valor de R$1 ou quilowatt-hora e você deu um crédito de 1 kW para a concessionária, ela vai te devolver valendo o mesmo valor. Só que o que acontece, né? Quando a gente usa o sistema fotovoltaico, você usa toda a infraestrutura da concessionária, que são os postes, transformadores, aí tem as subestações. Então houve um investimento muito elevado para a concessionária chegar com a energia até você. E você usa toda a rede dela e não paga por ela, né? Porque você está pegando, você emprestou um crédito e pegou no mesmo valor. Então, o que aconteceu? Foi visto que era injusto, né, essa forma, né, esse benefício, né, de energia fotovoltaica, onde você guarda seus créditos e pega com o mesmo valor, sem pagar pelo uso da rede. Então, com essa mudança na lei, né, além dela ter dado a segurança jurídica, né, para quem já instalou, ela também entrou com essa taxação, que seria o fio B, que é um componente dentro da tarifa, né, da parte de uso da rede elétrica. Então, gradativamente, a partir de janeiro, vai começar a ter uma cobrança quando você puxar essa energia da bateria, né? Quando você puxar o crédito da rede, você vai pagar sobre ele. Então, se puder voltar, Adriano. Se puder agora voltar ao gráfico, por favor, né? Para a gente exemplificar. Então, esse ano, 2023, vai ser cobrado 15% desse fio B, né? Desse componente da tarifa que faz parte da transmissão da rede elétrica, né? Então, se você, vamos supor que você consome 1.000 kW, eu coloquei um exemplo assim fácil de visualizar. Então, 1.000 kW. Se você tem uma tarifa de 80 centavos, você vai pagar R$ 835 reais, já com iluminação pública. Então, vai chegar nessa faixa aí, R$ 835 reais. Com energia solar, mesmo com essa taxação do fio B, você vai pagar os 115. Entendi. Em 2024, aí vai passar a ser 30%. Você vai pagar os mesmos 115 reais com energia solar, e se você não instalar energia solar, você vai pagar 915 reais. E aí vamos lá para o pior caso, que seria lá em 2029, onde vai ser cobrado 100% dessa tarifa. Então, sem energia solar, você vai pagar 1.158 e com energia 278. Então, mesmo lá no pior caso, você está vendo que ainda tem uma economia muito grande. Entendi. Agora, quando você fala desse fio B, que é esse componente, né, que é como se fosse um indexador, né? Isso, é uma componente dentro da tarifa sobre o uso da rede elétrica. E aí você disse sem energia solar, o fio B. O que significa esse sem energia solar? Sem a instalação do equipamento, né? Isso. Mas aí eu já estou dizendo que eu iria pagar, sem eu ter o equipamento lá, vamos supor que eu fosse pagar 1.158, mesmo com essa taxação de 100% desse B aí, do fio B, a minha energia, o valor seria bem menor, mesmo com essa taxação. Isso, mesmo com a taxação, instalando energia fotovoltaica após 2023, né, a partir de agora, ainda continua valendo muito a pena. Né? O que eu mostrei ali no outro gráfico é se você não instalar e ter esse consumo de 1.000 kW. Entendi. Aí esse é o valor que você pagaria. Tá bem explicado. Agora, a gente está falando aqui de Poços de Caldas, né? E eu queria situar bem a situação aqui em Poços de Caldas. Eu não sei se dá para fazer esse tipo de comparação, até porque não sei se a gente tem como mensurar isso. Mas, por exemplo, se a gente pegar uma cidade próxima da gente aqui, São João da Boa Vista, ao que parece, Poços de Caldas chove muito mais do que São João da Boa Vista. Você diria que a chuva em Poços de Caldas é um elemento que atrapalha um pouquinho, dificulta um pouquinho essa questão da
da energia solar fotovoltaica em relação a uma cidade, por exemplo, como São João, em termos de comparativo? Como a gente falou, a energia fotovoltaica vem da luminosidade, né? Não vem do aquecimento. Não vem do aquecimento. Então, mesmo em dias chuvosos, o sistema continua gerando. Lógico que vai gerar menos, né? Porque você vai ter nuvens carregadas, você vai ter menos insolação, menos luminosidade nas placas. Então, realmente atrapalha. A chuva atrapalha, mas ela não impede o sistema de gerar. Entendi. Ela vai gerar um pouco menos, talvez. Isso, diferente do aquecedor solar. Se você tiver 2, 3 dias de chuva aí, provavelmente você não vai ter mais água aquecida. O fotovoltaico você vai gerar mesmo, mas continua gerando. Lógico, se você comparar dois municípios, onde um você tem uma incidência maior de chuva, outro com menos incidência de chuva, lógico, com menos chuva vai gerar, acaba tendo essa vantagem de gerar mais, né? Mas, assim, acaba que é normal, todos os nossos cálculos que a gente faz já é com base estatística, né? Do INPE, a gente tem dados meteorológicos também, né? A gente tem software que faz esse cálculo já considerando essas chuvas, né? Lógico que tem casos atípicos, né? Esse ano choveu bastante, mas ele já pega essa média estatística de chuva, né? Dos últimos anos e já contabiliza isso e aí você consegue prever quanto que o sistema vai gerar. Então, normalmente, as nossas simulações fica bem próximos ou até mais pessimistas, né? A gente acaba entregando um sistema que vai gerar mais do que a gente ofereceu, né? Mas assim, fica bem próximo, né, da simulação que a gente faz da realidade, de quanto o sistema gera. Entendi. Ô Fernando, a gente está quase chegando ao final do programa e eu tenho certeza que o telespectador que está assistindo aqui falou assim, gostei desse negócio. O negócio me parece muito interessante. Mas vamos falar daquilo que é sensível no ser humano, né, que é o bolso, né? E usualmente eu já li um pouco a respeito desse tema e se diz lá que a questão de se existe, né, aí a questão de algum senão seria a questão do investimento que a pessoa precisa fazer por causa de adquirir esse equipamento. Vamos falar de dinheiro mesmo, assim. Sim. Se isso claro que eu sei que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas hipoteticamente, vamos dizer assim, se eu tenho lá uma placa em casa, se eu vou colocar 2 placas, sei lá, 4 placas, não sei, em casa, para um consumo lá de 200 e poucos quilowatts, que você falou que a partir de R$200, na verdade. R$200 vamos supor que eu tenho um consumo lá em casa que dá 200, de um trifásico, 200 e tantos reais por mês, já vale a pena instalar aí não sei quantas placas, que aí você pode dizer também. Quanto é que eu precisaria para investir em termos financeiros e quanto tempo eu demoraria para recuperar esse investimento? Vamos falar um pouco de dinheiro. Aí você exemplifica do jeito que você achar mais fácil para a gente entender. Tá. Assim, o orçamento que a gente costuma fazer muito é nessa faixa mesmo, de 200 a 300 reais, né? E aí gira em torno de uns 10 a 12 mil reais. Né? Para quantos módulos? Assim, seria até 5 módulos, mais ou menos. 5 módulos, uns 10 mil reais. Isso, módulos de potência elevada, hoje de 550 para cima, né? De 550 watts cada módulo. Então, assim, gira em torno disso aí, de 10 a 12 mil reais, o sistema é pequeno, compacto, para gerar uns 200 e pouco quilowatts, né, ou 200 reais, mais ou menos. Então, seria basicamente esse investimento, né. Abaixo disso, a gente está falando abaixo de 200 reais, acaba não compensando porque vai ser, sei lá, 8 mil ou 9 mil reais o investimento, mas vai bater muito pouco, né, você vai ter uma economia muito pequena. Agora, quanto maior o sistema, mais caro vai ser, mas o payback, né, que é o tempo de retorno do investimento, ele é mais rápido. O ROI. O ROI. Então, assim, você vai ter um investimento maior, mas você vai ter um benefício muito mais rápido, né? O sistema vai se voltar muito, muito mais rápido. E outra questão, existe também linhas de financiamento, várias linhas de financiamento. Você tem desde como a BV, que você tem pouca burocracia, né, que você não precisa abrir conta em banco, mas é uma taxa um pouco mais elevada. Você tem outros bancos. Então eu consigo, por exemplo, não sei se o valor total, mas por exemplo, desses 10 mil, eu consigo financiar e pagar em prestações, assim, esse valor de 10 mil, não sei se é a totalidade, mas boa parte desse dinheiro eu posso pagar. Você pode financiar 100%, inclusive com a mão de obra, com a parte que não está dentro dos equipamentos, que seriam as placas, os inversores.
Então, você pode financiar 100%. E em muitos casos acontece que o valor que você paga do financiamento, o valor da parcela do financiamento, se iguala ao valor que você já gasta com a conta de energia. Então, você troca uma conta pela outra. Vamos supor que seja um financiamento de 5 anos. Você investe, tudo bem, você adquire... Como um aluguel de casa. Isso, você adquire um financiamento, lógico, você vai comprometer a pagar um financiamento, mas o que acontece? Dali 5 anos, você tem mais 25 praticamente anos pela frente para usufruir do sistema e ele já se pagou. Né? E você você não sentiu o dinheiro, você não sentiu essa diferença, porque você trocou uma conta pela outra. Você, lógico, tem o valor mínimo que você continua pagando a conta, mas aí você paga o financiamento e já deixa de pagar aquela conta de luz mais elevada. Então você consegue trocar uma conta pela outra. Entendi. Uma situação hipotética também, eu moro na rua A, instalei todos os equipamentos lá para essa energia fotovoltaica. De repente, eu resolvi mudar para a rua B. Tem como transferir isso para a rua e como é que fica essa questão de transferência de um sistema? Como é que é isso? Tem como. Você tem como desmanchar, né, desinstalar o sistema e instalar em outro endereço. A única questão é que você vai trocar de unidade consumidora, que é o teu padrão. Então, você mudou da rua A para a rua B, né? Ou que seja a casa do lado. Você trocou de unidade consumidora, você trocou de padrão. Então, o projeto inicial ele acaba sendo invalidado, né, porque você trocou de casa. Então você tem que refazer o projeto, então você tem que entrar com um novo projeto, mas assim, é só essa burocracia, mas em termos de instalação é tranquilo, né? Você desmontar, instalar em outro lugar e fazer um novo projeto. Perfeito. Fernando, a gente está chegando ao final do Hora da Verdade, eu queria deixar aí os momentos finais também para você fazer as suas considerações, agradecendo toda a sua energia de ter vindo aqui no programa. Eu tenho a impressão que a gente conseguiu, pelo menos, esclarecer muitos pontos, talvez não a totalidade, para que o consumidor possa aí refletir, pensar e às vezes até investir realmente nessa energia tão limpa, né, que é o sol nos traz e que a gente pode inclusive abater da nossa conta de energia elétrica. Bom, primeiro eu queria agradecer de novo, né, de estar aqui no programa. É muito importante a gente poder explicar, desmistificar a energia solar, porque ainda é um mito, né, muito grande, as pessoas têm muitas dúvidas, né, igual a dúvida mesmo que você falou, de se quando chove o sistema para de gerar. Não, ele continua gerando. Então a gente gosta de desmistificar, né, de tirar as dúvidas dos clientes. A gente tem uns canais de comunicação, como o Instagram, Sampere Energia Solar, Facebook e também, não sei se consegue colocar o WhatsApp também. Estou sempre tirando as dúvidas dos clientes, né? Às vezes tem muitas pessoas que gostam de saber se vale a pena. Qual que é o teu WhatsApp? A gente repete aqui. 35 991 55 8554. 991 55 8554. Isso. Então, assim, a gente gosta de tirar as dúvidas mesmo, de desmitificar isso, porque é muito importante para a gente também espalhar o conhecimento da energia fotovoltaica, que realmente é muito bom trabalhar com uma energia limpa, com uma energia que está trazendo benefício para o nosso planeta. Então, por isso que eu agradeço mais uma vez de estar aqui no programa, por conta de poder chegar ao pessoal de casa as nossas informações. Ok. Muito obrigado, então. Estivemos aqui com o Fernando Érico, que esclareceu para a gente esse sistema que a gente falou demais aí no programa, mas é bom, daria mais ainda tempo do programa aqui para a gente falar mais coisas, mas acho que a gente esclareceu os maiores pontos assim que estavam escuros em relação à energia solar, que vem clarear e trazer também benefícios aí ao planeta e ao seu bolso também. Bom, a gente volta a se encontrar, se Deus assim o permitir, e Ele falar com certeza, na próxima segunda-feira. Um grande abraço para você e uma semana de ótimas energias. Abraço.